A redução da mortalidade de crianças com menos de 5 anos em todo o mundo poderá ser interrompida ou, pior ainda, invertida devido a cortes na ajuda internacional, alertou a ONU. No relatório anual elaborado pela Unicef em conjunto com a Organização Mundial da Saúde e o Banco Mundial, salienta-se que décadas de progressos duramente conquistados estão em causa. A comunidade internacional da saúde não podia estar mais preocupada, disse à agência de notícias France Presse a diretora da saúde da Unicef. O relatório, que não menciona os Estados Unidos, é publicado, no entanto, numa altura em que a administração de Donald Trump anunciou a eliminação da maioria dos programas da Agência Norte-Americana de Desenvolvimento, a USAID, que geria um orçamento anual de 39,6 mil milhões de euros. Segundo o documento conjunto, em 2023, a mortalidade de menores de 5 anos continuou a diminuir, com 4,8 milhões de mortes, incluindo 2,3 milhões de recém-nascidos com menos de um mês de idade. Depois de cair abaixo de 5 milhões pela primeira vez em 2022, este novo mínimo histórico representa uma redução de 52% desde 2000. Segundo o relatório, as consequências dos cortes no financiamento serão maiores, onde as taxas da mortalidade infantil já são mais elevadas, nomeadamente na África do Sul e no sul da Ásia. Os protestos liderados por jovens continuam na Turquia uma semana após a prisão do prefeito de Istambul. Pela sétima noite consecutiva, dezenas de milhares de pessoas, agitando bandeiras turcas e cartazes contra o governo, protestaram em frente à prefeitura de Istambul a pedido da oposição. Estudantes que também participaram do protesto usavam máscaras ou cobriram o rosto para não serem identificados. Ao contrário das noites anteriores, a polícia dispersou a manifestação dessa terça-feira na maior cidade da Turquia, sem violência. Mais de 1.400 pessoas foram detidas desde 19 de março. De acordo com a agência de notícias estatal Anadolu, 172 pessoas tiveram prisão decretada em Istambul nos últimos dias por provocações e violência ou por esconder seus rostos durante as passeatas. O líder do Partido Republicano do Povo, a principal força da oposição, convocou um grande protesto para este sábado 29, apesar das proibições em vigor desde a semana passada em Istambul, na capital Ankara e em Izmir, a terceira maior cidade do país. Segundo Özel, apesar das prisões e da repressão, o apoio popular às passeatas vem aumentando. Durante os protestos da noite anterior, os estudantes foram aplaudidos por muitos moradores pelas janelas e nas portas das suas casas. Relatório de inteligência revela que a China é atualmente a principal ameaça militar e cibernética aos Estados Unidos. A Eslováquia declara estado de emergência devido ao surto de febre aftosa. Na Coreia do Sul, incêndio florestal provoca vítimas mortais. Tudo isso para conferir no Giro pelo Mundo. Os incêndios florestais que atingem a Coreia do Sul desde a sexta-feira 21 deixaram ao menos 24 mortos e forçaram cerca de 30.000 pessoas a abandonarem suas casas. As chamas começaram no condado de Cheongcheong e seguem causando devastação. Segundo autoridades, mais de 200 construções foram destruídas, incluindo um templo religioso de 1.300 anos. A queimada já é considerada a pior da história do país. Entre os mortos estão bombeiros, moradores e um piloto que caiu com o helicóptero durante o combate ao fogo. Mais de 4.000 agentes atuam para conter as chamas. A
A Eslováquia continua a empenhar-se na erradicação da febre aftosa depois de ter sido declarado estado de emergência em todo o país na terça-feira. Foi detectado um novo surto da doença na Hungria, a cerca de 15 quilómetros da fronteira eslovaca, perto da Bratislava. Foram instalados tapetes de desinfecção nos postos fronteiriços húngaros. Os veterinários estão a acompanhar a situação no terreno e está em curso a eliminação dos animais infectados. Febre aftosa é uma doença viral grave e muito contagiosa que afeta animais como bovinos e suínos, desencadeando o surgimento de vesículas na boca e nos pés. Depois de terem sido detectados casos da doença, há preocupações crescentes quanto a uma potencial escassez de leite e carne. A China foi apontada como a principal ameaça militar e cibernética aos Estados Unidos pela diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos da América e por líderes de agências de segurança do país durante a audiência no Comitê de Inteligência do Senado na terça-feira. O depoimento que abordou ameaças globais foi acompanhado da divulgação da avaliação anual de ameaças, relatório que analisa e detalha os principais desafios globais à segurança do país. O diretor do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos e o diretor da CIA também testemunharam sobre ameaças globais durante a audiência. O relatório destaca ainda que a China continua investindo fortemente em inteligência artificial, aeronaves furtivas, armas hipersónicas e arsenais nucleares, disse Gabbard durante as declarações. Face à crise política que se vive em Portugal, o Presidente da República admite falar em cenários de governabilidade apenas no dia de reflexão. Até lá, diz que tem de resistir à tentação de ser analista político. Oferecendo-se como exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa deixa um pedido aos candidatos presidenciais que não tentem condicionar a condução da crise política do Presidente da República. Recordou para isso o que fez enquanto candidato presidencial em não comentar os passos do então Presidente Cavaco Silva, que primeiro nomeou um segundo governo de Pedro Passos Coelho e depois deste ser chumbado no Parlamento, nomeou o governo da Geringonça, liderado por António Costa. E por isso insiste em não falar sobre as condições de governabilidade após as próximas eleições. Tudo o que seja estar a antecipar o que é a vontade dos portugueses e antes disso, aquilo que lhes é apresentado e que vai determinar a sua vontade, é prematuro. Marcelo diz que agora a palavra é dos candidatos, das candidaturas e dos portugueses. Há um grau de imprevisibilidade muito grande. O que deve acontecer é o Presidente não ser um fator de ruído e de perturbação, esperar para, porventura, na reflexão, no dia da reflexão, na véspera das eleições, olhar para a campanha, olhar para o que aconteceu e aí poder ir mais longe ou não. É também prematuro falar da elevada percentagem de indecisos. Não é uma preocupação para o Presidente, pelo menos para já, e explica porquê. Primeiro, porque ainda não começou o período pré-eleitoral. Segundo, que não está demonstrado que esses indecisos não venham a ser os abstencionistas. Seja como for, a decisão cabe aos portugueses que, segundo Marcelo, têm um leque de escolhas muito grande. As autoridades portuguesas e espanholas interceptaram um submarino utilizado por traficantes onde seguiam mais de 6,5 toneladas de cocaína. O semi-submersível estava a 500 milhas dos Açores e seguia com 5 pessoas que foram detidas. Construído pelos próprios cartéis de droga, mas altamente equipado, o semi-submersível foi detectado a 500 milhas dos Açores
pela Força Aérea e localizado pela Marinha Portuguesa. As imagens mostram alguns dos momentos da operação, que envolveu várias autoridades portuguesas e internacionais. No interior do submarino estavam mais de 6,5 toneladas de cocaína. Este é um rude golpe numa organização criminosa, que são várias que procuram encharcar a Europa de muita cocaína. Esta submergível é o primeiro que temos conhecimento a ser apreendido em pleno oceano. A droga vinha da América do Sul, mas sem revelar o país de origem para não comprometer as operações que ainda decorrem do outro lado do Atlântico. A Judiciária acredita que as quantidades de cocaína tinham como destino a Península Ibérica. Ou estas embarcações chegam até junto à costa, ou normalmente são as lanchas rápidas que vão buscar a muitas milhas do mar, porque depois têm outra capacidade de mobilidade para poderem esconder-se e para poderem transportar a droga. E por isso estavam preparados para passar vários dias a bordo do narco-submarino. As camas dão conta disso mesmo e seriam pagos a peso de ouro para levarem a droga até ao destino. Estes são os 5 homens que foram detidos, 3 brasileiros, um espanhol e um colombiano, que já estão sob custódia da PJ. A droga, bem como a embarcação, vão ficar na posse da Judiciária.